Olha, um pandemônio tributário. Com essas palavras, o senador Roberto Rocha definiu o sistema tributário brasileiro durante a audiência remota na comissão mista que analisa o tema no Congresso Nacional, que teve a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre a reforma tributária em debate no país e outros assuntos, claro. Converso hoje com o senador Roberto Rocha, que preside a comissão mista em Brasília. Bom dia, senador. Muito obrigado por sua presença aqui no Bom Dia Mirante. Bom dia, Cabalal. Bom dia a todos. Muito bem, senador. Em que pé está a discussão sobre a reforma? Ela está no caminho? Os textos que estão ali sendo propostos, entre os textos do Executivo, do Senado, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, eles serão unificados? Em que pé está a discussão da reforma? Cabalal, tem uma proposta que tramitava na Câmara e outra no Senado, além da proposta do Executivo, que não chegou a ser enviada oficialmente para o Congresso, porque afinal quem tem três não tem nenhuma. Então, ao final de um ano de debate, que foi o ano passado, tanto na Câmara quanto no Senado, nós resolvemos, ao final do ano, fazer uma comissão mista. Uma comissão que reunisse senadores e deputados com o objetivo de unificar o texto e, em um prazo, construir um texto consensual e que pudesse, na sequência, ser tramitado na Câmara, no Senado, para ir à promulgação, para que a gente efetivamente pudesse, com isso, ter um novo sistema tributário, porque o que tem atualmente, verdadeiramente, como você falou, é um pandemônio. Não há nenhuma possibilidade de continuarmos dessa forma. O senhor que falou, tá, deputado? Tenho dito que, na verdade, é um pandemônio tributário, né? Você tem, se a gente fosse pegar todas as normas, só para dar um exemplo, da Constituinte para cá, de todas as normas criadas pelos municípios, 5.000 e tantos municípios, pelos estados, pela União, que diariamente produzem normas tributárias, sejam leis, decretos, portarias, enfim, atos normativos, etc., nós teríamos um livro que pesava 2 hipopótamos. 2 hipopótamos. Ou seja, são mais de 5.400.000 normas. Claro que não há país que resista a isso. É verdade. Fala-se muito de uma modernização desse sistema tributário, mas o cidadão comum ele não compreende direito essa linguagem, senador. Para o cidadão comum, o que vai melhorar a vida com essa modernização que tanto se fala? Afinal de contas, vai se pagar mais imposto? Vai se pagar menos imposto? Olha, a reforma tem várias premissas. Uma delas é que não dá para diminuir, no primeiro momento, a carga tributária, como também não dá para aumentar. Mas é preciso a gente compreender que o Brasil tem um sistema muito perverso, porque muito regressivo. Privilegia os impostos indiretos. O povo, de um modo geral, conhece imposto direto, que é aquele que tem carnê, que você tem que pagar no carnê, tipo imposto de renda, IPTU, IPVA. O maior imposto do Brasil é o ICMS, que é um imposto indireto. Via de regra, usados em países não democráticos esse sistema, porque esconde, mascara a arrecadação. No Brasil, você tem a base de consumo com mais de 50% da arrecadação tributária. Nos Estados Unidos, você tem a base de consumo com 17%. Aqui nós temos a base de renda com 17%. Nos Estados Unidos, com mais de 50%. É o inverso. Nós temos que inverter isso. Porque quando você tem a grande maioria da carga tributária, da arrecadação no consumo, penaliza os mais pobres. Porque o pouco que o pobre recebe vai todo para o consumo. Se gasta mais imposto no consumo, claro que o pobre paga proporcionalmente muito mais imposto. Além disso, tem vários outros fatos. Quer ver um exemplo? Alguém já teve notícia aqui no Maranhão do governador tomar helicóptero, tomar iate, tomar avião de alguém que não paga imposto? Não, toma moto e carro. Por quê? Porque no Brasil, dono de avião, dono de iate, dono de helicóptero não paga IPVA. IPVA só paga quem tem carro e quem tem moto. Na nossa proposta, passa também a pagar. De tal modo que o sistema brasileiro ele é verdadeiramente muito perverso, cruel e excludente. O senhor chegou a comentar
reunião remota, teve recentemente, que o ICMS é o imposto que o cidadão comum mais paga no Brasil. Mas como resolver essa situação, essa carga sobre esse cidadão comum, em se tratando, por exemplo, de um imposto, o ICMS, Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços? É um imposto que é uma base de arrecadação dos estados. Como resolver essa sinuca aí de bico? Olha, Cabral, no mundo, mais ou menos 200 países, 170 e poucos já usam o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, ou aqui estamos chamando de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Com essa reforma, o ICMS acaba. E acaba, por consequência, também a Lei Candir, que é um apêndice do ICMS, que desonera todas as exportações de produtos primários e semi-elaborados, que é o que o Maranhão exporta. No lugar do ICMS e também do ISS, que é dos municípios, entra o IVA. Os estados não vão perder nada. Tanto que fizemos audiência pública na semana passada, na Comissão da Reforma Tributária, com os estados, os representantes dos secretários de Fazenda, aliás, os secretários de Fazenda dos estados. E tudo aquilo que eles pleitearam, nós recepcionamos na proposta, tanto na proposta do Senado, o relator sou eu, quanto agora na comissão mista. Então o ICMS é um imposto muito perverso, onde cada governador de cada estado estabelece as suas regras. Isso é muito ruim, isso cria uma guerra fiscal muito perversa, entendeu? Isso que liquidou com o Rio de Janeiro a guerra fiscal, isso que vem liquidando com os estados a guerra fiscal. Então nós temos que estimular a produção, fazendo um sistema tributário moderno, simplificado, simplificar os impostos da base de consumo. Nós temos que ter uma reengenharia tributária, tecnológica. Nós não podemos mais fazer apenas uma reforma tributária clássica. Temos que fazer uma reforma tributária sintonizada com os novos tempos da tecnologia. Por exemplo, ao longo de todos esses anos, desde os primórdios, o desafio era rastrear o produto para tributar. Aí você tinha barreira fiscal, tinha auditoria, etc. Veja a dificuldade, você ir no restaurante e lá você tributar o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, o filé, saber que tipo de carne é, qual o preço, etc. e tal. Hoje, além do produto, porque tudo é nota fiscal eletrônica, você tem também a possibilidade de rastrear o dinheiro. Porque alguns anos atrás, a gente saía daqui para almoçar, dava R$200, cada um pagava a sua parte em dinheiro. Agora, a gente sai, mais de 90% das pessoas pagam em cartão de crédito ou cartão de débito. E aí tem a modernização avança e você já paga até com telefone ou com relógio, de tal modo que você pode sim rastrear o dinheiro. E aí você aumenta a base daqueles que vão pagar impostos. Então, muitos pagando imposto, você vai ter uma alíquota menor. Há uma discussão hoje de criação de novos impostos, ou repaginar velhos impostos, como a movimentação, a tarifa, a tributação sobre movimentação financeira. Existe força no Congresso Nacional para que propostas como essa sejam aprovadas? Qual a sua visão sobre esse assunto? Esse é um debate assim que nasceu equivocado. E o equívoco nasceu até por conta do próprio Executivo. A Secretaria da Receita Federal, que chegou até a demissão do secretário. O presidente Bolsonaro demitiu. Porque a Secretaria da Receita Federal, ela enxerga na frente apenas números. E é natural isso. Números. É mais Excel do que o Word. Agora, esse debate é equivocado porque ele trata lá do remédio. Nós temos que discutir primeiramente o diagnóstico. Qual é a necessidade do debate? É que no Brasil, 50 milhões de brasileiros estão na informalidade. Ou seja, eles não têm carteira assinada. E não têm, portanto, nenhum direito trabalhista, previdencial, de nada. Por quê? Porque um funcionário formal com carteira assinada no Brasil custa 2, em razão da alta carga tributária na folha de pagamento. A contribuição patronal é de 20%. Então é evidente que é um convite à informalidade. A discussão é justo isso? A gente pode continuar desse jeito? Então nós estabelecemos também como premissa na reforma tributária
prestigiar o emprego formal, ou seja, carteira assinada. Então, como é que esse dinheiro, esses 20% da contribuição patronal vai para onde? Vai para a Previdência. Quanto é que arrecada por ano? 265 bilhões de reais. Se você vai desonerar a folha para prestigiar esses milhões de brasileiros, não aqueles que estão apenas na informalidade, mas os que estão também desempregados e subempregados, se você tem que desonerar a folha, essa é uma necessidade, política é a arte de tornar possível necessário. Se é necessário isso, quais os caminhos possíveis? Eu conheço dois. Ou você aumenta a carga tributária, aumentando o IVA, o Imposto de Valor Agregado, ou você cria uma alternativa para substituir essa desoneração. Desonera daqui para onerar daqui. Como nós estamos falando de desoneração da folha, sobretudo das empresas, claro, eu acho que deve ser, primeiramente, a desoneração da folha e a oneração nas pessoas jurídicas. Se tiver que ter a movimentação financeira, na minha visão, não é decisão, é da minha visão para o debate, é que isso se dê apenas em relação às pessoas jurídicas. Tire todas as pessoas físicas. E nas pessoas jurídicas a gente faz a conta. Quanto é a base de cálculo? Quanto que se, por exemplo, a alíquota for de 1%, 0,1%? Quanto que isso representa se fosse feito no ano passado? A gente precisa saber quantos bilhões isso vai dar. Isso tem uma virtude também, Cabral, além da arrecadação. Isso tem a virtude da gente descobrir por onde o dinheiro anda, entendeu? Por onde o dinheiro anda, quem sonega, por onde é que quem não paga hoje imposto, muita gente não paga, passa a pagar. E aí você então estabelece, bom, nós vamos diminuir a contribuição patronal de 20 para 10. Sim, mas a gente precisa encontrar uma receita de 130 e tantos bilhões de reais, que é da Previdência, repito. Se não é suficiente esse remédio, a gente precisa ver quais são os outros remédios. Então é essa a questão que é tão discutida no Brasil. Uma estrada sinuosa aí. Sinuosa. Bom, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre eleições municipais. No dia 6 de março, especificamente, o senhor publicou uma nota nas redes sociais confirmando como pré-candidato do seu partido, PSDB, o deputado estadual Wellington do Curso. No entanto, o que nós observamos até então é uma pouca movimentação no sentido de firmar alianças com outras legendas em torno do nome do deputado Wellington. Uma vez confirmado o nome do deputado como candidato, claro, após as convenções partidárias, quais seriam as chances de ele se eleger dentro desse cenário que se vê atual, ainda sem alianças firmadas? Cabral, eu faço política assim. Antes de enxergar o partido, eu enxergo o campo político. Porque você tem, é como no campo de futebol. Você tem o seu time aqui e o seu time aqui. Se você vai para uma eleição, você pode fazer até uma seleção. Junta jogadores do time A, B, C e D. Pronto. Mas não dá para esse aqui jogar no outro lá na hora do jogo. Então, define o campo político. O campo político. Então, nós temos o campo político. Nesse campo político, nós temos o PSDB, nós temos o MDB, nós temos o Podemos, nós temos o PSD de Dado, nós temos o PSC, nós temos inúmeros outros partidos. Bom, respeitamos a posição e o movimento do outro campo. Nós não podemos escolher adversários. Ninguém pode. Então, eu acho que é fundamental, e eu disse isso há alguns meses atrás, gerou um rebuliço, por parte do governo, blogs do governo. Por quê? Porque eles estão interessados em dividir o máximo com o objetivo de levar a eleição para o segundo turno, tendo em vista o favoritismo do deputado Eduardo Braide, que se tiver uma eleição plebiscitária, é muito provável ele ganhar a eleição no primeiro turno, até porque essa não será uma eleição igual às outras. É muito fácil fazer uma eleição remota, à distância do sul do país. Tem deputado em Brasília que se elegeu morando em Miami, só pelas redes sociais. Mas essa é uma realidade que não se aplica ainda ao Norte e Nordeste, muito especialmente ao Maranhão, que é um estado que tem uma população rural muito grande, um estado maior que São Paulo, nem mesmo a São Luís. O senhor acredita, então, que candidatos mais conhecidos serão favorecidos nesse novo cenário de eleição? Claro, campanha é uma guerra de comunicação, cada um comunica como pode.
Então, na medida em que você tem uma campanha que necessita de corpo a corpo, como é o nosso caso, nós vamos ter uma distância maior entre o candidato e o eleitor nessas eleições. Isso privilegia os já conhecidos, os nomes já consolidados, como, por exemplo, do Eduardo Braide. Esse é um fato, tanto que está aí, em qualquer pesquisa ele sustenta um patamar muito grande de votação, beirando aí a possibilidade de ganhar no primeiro turno, mesmo com tantos candidatos. Então eu sustento o diálogo em relação a uma perspectiva de nos unirmos desde o primeiro turno para oferecer à população de São Luís um plebiscito. Quem está satisfeito com o que está aí, vota nos candidatos que tem aí do governo. Tem várias alternativas. Quem não está satisfeito e deseja uma renovação de costumes, de práticas, de gestão, tem também uma alternativa. Senador Roberto Rocha, muito obrigado pela nossa conversa, obrigado por aceitar o nosso convite. Um ótimo início de semana para o senhor. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que nos dão o privilégio da audiência. Boa semana. E volto ao estúdio com vocês, Soares, Célia. Obrigada, Cabalau.